Falaram que esse vídeo aqui tá mitado, então bora ver. Protocolo Apocalipse, a verdade sobre o século perdido. Guto Cronosfera. Agente G1 com 0 reportando pro protocolo Cravadas. Lá vem uma grande produção, hein? Estou sob total comando e ordens da vice-almirante Doll. Qualquer coisa que ela pedir, Da Doll, eu né, faço seu safado? absolutamente qualquer coisa. Eu sei que isso não tem a ver com o relatório de hoje, mas é bom deixar aqui gravado. Deixarei registrado para a posteridade todas as informações que já reunimos ao longo dos últimos anos, Perfeito. décadas, talvez séculos. Todas as informações de inteligência que conseguimos captar para que elas não sejam perdidas de algum jeito. Ok. Aqui começa o protocolo Apocalipse. Lá vem. Ó! O Guto, ele tinha postado essa intro no Twitter, né? Antes do vídeo lançar, mano. E ficou muito foda, velho. Muito foda mesmo. Então quer dizer que o mundo tá afundando? O Ele tá. mundo será submerso pelo oceano? Será que isso é verdade? No fim das contas deve ser porque foi o próprio Vegapunk que disse. Por isso, eu tenho algumas informações aqui. Aqui. Sobre tecnologia. Esse pergaminho é curioso. Pergaminho branco, Tenho né, aqui a mano? informação de que vai rolar em breve a imersão inteligência artificial na Alura. Então, Boa, Guto. Isso mesmo, cara. Excelente, irmão. Adorei essa publi que tu fez. fundando e o Vegapunk e eles vão desde equipamentos a Muito canalha, cara. bolsas, a cursos. Nossa, tá. E o link tá na descrição. Não perca porque tá acabando o tempo. Tá bom. Acho que essa informação é muito importante, então. O que o Guto deve ganhar da Alura, mano? Eu não vou ganhar a vida toda, tá ligado? Por mês, o Guto deve tirar R$1 milhão da Alura. Tá na descrição o link. Com certeza. Eu acho que esse protocolo não tinha muito a ver com o que eu tenho a dizer, mas voltamos então ao assunto. Tá. O mundo tá se afundando e o Vegapunk foi a pessoa que afirmou. Se isso for assumido como verdade, temos que considerar como que vamos sobreviver nesse mundo, certo? E se ele está afundando, o nível do mar está subindo. Significa que o quão mais alto estivermos, mais seguro nós estamos. Isso significa que talvez a gente tenha que escalar a Headline, escalar Talvez. Marijoa, ficar junto com os Terubitos. Igual o Kuma, né? Tá escalando. Não é como se eles fossem deixar, né? Tem também alguns lugares que são altos. O próprio quartel-general da Marinha, né? Um lugar bastante alto, seria seguro. Talvez... Castelo de Dressrosa é um lugar bastante alto também, que deve que é. passar uma segurança. O castelo de Drum fica naquela posição bastante alta. Sim. Castelo de Alabasta. Castelo do Reino das Piratas Cuja. Calma. Todos os castelos ficam em locais altos? Isso parece meio estranho, não é? Como se todos estivessem já aguardando, esperando esse momento e todos foram construídos para que quando esse momento chegasse, eles estivessem seguros. Mas não, parece maluquice, né? Inundação é coisa recente e os castelos são muito mais velhos. O castelo de Alubarna mesmo foi construído há 4.000 anos atrás. Muito tempo. 800 anos atrás foi o século perdido, então... Papo reto, a gente viu isso aí na teoria do Narras, né? Tá aqui, eu reagi. Ele falando isso aí também, né? Como eu disse, né? Essa teoria aí... ela é meio antiga, então todo mundo acaba indo pro mesmo canto, apesar de mudar algumas coisas, né? 4.000 anos atrás é muito mais tempo, não é? Tipo, sei lá, 5 vezes o período do século perdido. 5 vezes exatamente, né? São 5 vezes o período do século perdido. É como se fosse matematicamente pensado, como se tivessem tido 5 momentos de 800 anos? 5 ciclos, talvez? Será que na verdade essa inundação ocorre ciclicamente, de tempo em tempo? A cada 800 anos? Mas assim, se formos considerar que ela ocorre de vez em quando, talvez não seja algo provocado pelo governo mundial que a gente tá aqui lutando pra defender e pela marinha, não é mesmo? Ou vai ver, o governo mundial existe há muito tempo, né? Ou o Imu-sama, ao menos, existe há muito tempo antes de tomar controle do governo mundial, ou fundar o governo mundial. Mas, como a gente sabe, vice-almirante Doll, sabemos que, né, a gente não luta sempre pra defender as pessoas certas, elas não têm sempre objetivos nobres.
Mas a grande questão é, Papo e reto. se por acaso não for controlado por eles? Se essa grande inundação ocorrer de maneira natural, o que poderia causar a inundação? Bom, recentemente a gente teve aquela ilha que foi apagada, que nunca existiu, que a gente captou aquelas informações secretas, a ilha de Lulúzia, que foi destruída. E depois disso, casualmente, tivemos alguns maremotos durante todo o planeta e fez com que o nível do mar aumentasse, certo? Esse já é uma evidência que talvez essas armas de destruição em massa possam fazer isso. Além disso, temos o nível do mar aumentando de tempos em tempos, como por exemplo em Water 7, já vimos ali que as coisas estão mudando naquela região. Mas eu preciso de mais informações concretas. Eu tenho uma pista que é bem relevante aqui, porque os estudiosos de Ohara dizem o seguinte sobre as marés. Eles comentam que as marés do nosso mundo são controlados pelo que eles chamam de satélites, o tal do satélite natural. No caso, o que a gente chama de lua, certo? A lua, no caso, puxa a maré e Sim. mantém esse ritmo. Eu puxei essa pio aí, hein? E duvidaram de mim ainda. Só que eu fico pensando, eles não consideraram que a gente não tem apenas uma lua? Nosso planeta não tem apenas um satélite natural. A gente já viu em todos os mapas que estudamos durante a academia que eles estão em grupo em torno do nosso Sim. planeta. E aí eu te pergunto, o que acontece se por acaso eles ficam alinhados e sua força de atração está somada de uma vez só? Ou não necessariamente alinhados um em cima do outro, mas e se eles ficam espalhados em torno do planeta, numa posição em que todos estão próximos o suficiente? Será que a força gravitacional vai puxar todo o oceano de uma vez só? Quando eu falei essa parada, o pessoal falou que não tinha lógica. Tá vendo? E eu acho que a gente Eu sou injustiçado nessa live, mano. encontrou em alguns outros registros de culturas antigas diferentes essa imagem que parece ser um planeta com várias outras coisas em volta, às vezes lembrando e remetendo ao Sol. Mas isso me deixou um pouco curioso, confesso. Mas tudo bem, vamos considerar o cenário em que as águas subiram do nível impressionante e talvez tenha sobrado poucas coisas. O planeta inteiro cheio de água. Temos o quê? Algumas ilhas, que seriam as pontas dos castelos, a Headline, Marejoa e talvez, sei lá, aquela tal daquela Arca de Noé. A Arca de Noé que tá lá embaixo, a gente viu no Reino dos Tritões, tá lá embaixo, escondida, guardada desde sempre. Parece que quem tinha a ver com aquilo foi um tal de Joy Boy, que tinha uma profecia, uma promessa que ele deixou de cumprir com a princesa. Foi alguma coisa dessa que a gente conseguiu ouvir a Robin falando sobre. E essa promessa não foi cumprida, alguém chegaria um dia pra cumprir essa promessa, e a gente sabe apenas que eles protegem Mas me preocupa um pouco o fato do Guto tá meio corcunda aqui, hein? Tem que ver essa postura, hein, Guto? a Arca de Noé, aguardando esse momento chegar. Tanto os homens-peixe quanto os próprios reis dos mares. Mas a questão é, todo o planeta é água. Tudo que a gente pode ver é azul. Ou blue, de repente. Talvez, inclusive, venha daí, especificamente, todas as lendas que originaram o All Blue. Se a gente for considerar que isso acontece em ciclos, talvez o All Blue é uma coisa que exista de vez em quando, e por isso os cozinheiros antigos comentam e isso permanece circulando o mundo afora. Ou pode ser o nome do planeta, né? All Mas Blue. a minha questão é, em um mundo de água, qual é o nível e relevância de você ser um pirata? O rei dos piratas é meio que o rei do mundo todo? Porque ele pode navegar em qualquer canto, afinal de contas ele já sabe mais ou menos como é esse planeta, ele já enfrentou mares muito mais perigosos, ele tem uma boa tripulação, ele sabe Esse cenário do Guto é muito poluído? Ah, o meu que deve ser, né? Ótimo. Olha o meu cenário. Nem existe. como sobreviver no mundo marítimo. E aí eu fico pensando, será que o Gold Roger, o tal do rei dos piratas antigo, talvez soubesse dessa informação já, quando ele se tornou o rei dos piratas? A gente sabe pouca coisa sobre o que ele fez, mas pelo que a gente viu nos registros de Oden, que a gente conseguiu de alguma maneira, que não faz sentido pra dentro da história que a gente tá sendo contada aqui nesse momento, mas que a gente conseguiu os registros de Oden que diziam que Roger lamentou quando chegou na última ilha. Ele lamentou ter chegado cedo demais. Ele chegou cedo demais pra alguma coisa? A gente sabe que nesse momento ele chegou cedo demais, por exemplo, pra grande inundação. Pro próximo ciclo que ocorreria em breve. Ele sabia que não sobreviveria, afinal de contas, ele estava com sua saúde debilitada e próximo da morte. Então o que ele fez? Nada. O cara se tornou rei dos piratas, o cara conseguiu todo o conhecimento e ele fez nada. Ele foi lá, se entregou pra marinha e isso acabou ocasionando a grande era dos piratas posteriormente, mas ele não fez nada com isso. Nada não, né? Ele literalmente iniciou a grande era dos piratas, pô. A não ser que
se tornar o rei dos piratas e criar a grande era dos piratas talvez tenha sido o maior trunfo dele? Porque assim, no mundo de água, novamente, pessoas que têm o domínio da vivência marítima conseguem sobreviver. Será que talvez Gold Roger tenha pensado muito? Talvez não tenha sido completamente ocasional que a grande era dos piratas começou? Será que ele se entregou imaginando que poderia chegar esse momento em que as pessoas se lançariam aos mares para tentar alcançar o seu tesouro, por mais que não alcançassem? Mas no momento que chegasse a grande inundação, elas estariam preparadas? Será que Roger estava preocupado com o bem-estar das pessoas no mundo e por isso fez isso acontecer? Mas ainda tinha outras pessoas que tinham essa informação, não é mesmo? Não foi apenas o Roger que descobriu a verdade, os seus tripulantes também. Quem a gente tem de tripulante? O que eles fizeram? O Crocus. O Crocus estava no começo da Grand Line, ele ajudava alguns piratas que passavam por lá, ensinava... E agora fica escondido dentro de uma baleia, né? Como funcionava a grande rota, aqueles mares, deu log post pro Luffy e tudo mais, e construiu uma casa dentro de uma baleia, que é um animal que sobreviveria a uma grande enchente. Acredito eu. Rayleigh, bom, o Rayleigh ficou no canto oposto do planeta, ele ficou no ponto final da grande rota, ajudando as pessoas a entrar no novo mundo, fazer com que elas continuassem por aí, tranquilas e tendo a sua jornada de piratas, ao mesmo tempo que ele se especializou em revestimento de barco com bolhas. Pra poder entrar embaixo d'água. Revestimento que faz com que o barco consiga navegar debaixo das águas, com que ele consiga resistir a profundidades e talvez... Papo reto! A uma inundação. Olha aí, ó. A gente tem o próprio Shanks, que não soube da verdade naquele momento, possivelmente soube das coisas que ocorreram depois, mas ele nunca comeu uma fruta e nem mesmo ninguém da sua tripulação, até onde a gente sabe. Será que ele estava considerando que a grande inundação chegaria? É que se a inundação chegar, quem comeu o Akuma no Mi tá ferrado, né? E aí, realmente, quem upou o Haki vai ser rei mesmo. Ok, por enquanto já sabemos que Roger sabia da inundação. Além disso, isso provavelmente ocorre em ciclos. Mas assim, uma parada que passou pela minha cabeça é o seguinte: será que o fato da humanidade estar explorando o Kairoseki, né, não fez também com que o oceano meio que ficasse bolado? Porque o Vegapunk, ele fala como se o oceano fosse tipo a mãe natureza, fosse uma entidade viva, tá ligado? Que rejeita o pessoal que tem Akuma no Mi. Então o Kairoseki tirar do oceano não iria deixar ele desregulado? Ou tirar a força do oceano? Ou quem sabe irritar o oceano? Como se fosse realmente uma entidade, algo que tivesse ali, tá ligado? Pode ser uma parada dessa também, não? Se ocorre em ciclos, a última foi há 800 anos. Isso casualmente é no período do século perdido. Tem um detalhe que o Bug odeia o Shanks por ter feito ele comer a Akuma no Mi. E, além disso, por que o governo não contaria para as pessoas da inundação? Essa é uma boa pergunta, Será que, na verdade, o século perdido foi apagado para que as pessoas não soubessem do que ocorreu naquele momento? E o que ocorreu foi uma outra grande inundação? Novamente, por quê? Eu te pergunto. E eu mesmo respondo. Afinal de contas, isso aqui é um relatório que vem com muitas opiniões e muitas hipóteses. É um monólogo das coisas que vão acontecer. Caríssima Doll. É o seguinte, a gente sabe que a segurança desse mundo, por mais que a gente esteja aqui lutando por ela, não é a coisa que está em primeiro lugar nas prioridades dos Tenryubitos, dos grandes nobres, dos próprios Gorosei e de todo mundo que tá lá em cima, sabe? A segurança tá em segundo lugar. A segurança do restante das pessoas, a segurança deles está em primeiro lugar. E em segundo lugar está, na verdade, o conforto deles. Em terceiro lugar, talvez o conforto deles de novo. Em quarto lugar, o conforto do cachorro deles, do bichinho deles e de qualquer outra coisa assim. A verdade Mas cachorro merece conforto, né, Gutinho? Vamos combinar. Que eles não se importam com o trabalhador comum, com a pessoa comum que vive no nosso mundo, nem mesmo com nós mesmos nessa situação e nessa posição aqui. E é por isso que eles oprimem tanto os tritões, tá? Porque se o mundo virar só água, os tritões vão ser reis, né? Então eles têm que impor essa tortura psicológica, tá ligado? Essa opressão psicológica pra cima dos tritões, para que eles nunca venham a se rebelar, sacou? Senão eles vão ter poder total contra a humanidade, quando o mundo for tudo água. Certo? É certo. verdade. Eu te pergunto, o que aconteceria se por acaso a notícia de que o mundo vai alagar fosse espalhada pelo mundo? E de que isso ocorre de tempos em tempos. O fim do mundo, o apocalipse, tem data marcada.
o que aconteceria? As pessoas que estão lá embaixo trabalhando tempos e tempos, cansadas, exaustas, exauridas, seu corpo já não aguenta mais todo esse trabalho, não fariam mais isso. Elas estão lá para manter toda essa pirâmide social que faz com que os Tenryubitos, no seu conforto de Marejoa, consigam todos os recursos, mordomias e tranquilidades que eles usam e abusam durante todos esses séculos. Elas não fariam isso. Elas não gostariam de trabalhar sem poder mudar a sua posição. E elas, além de tudo, sabendo que ocorreria uma inundação, elas iriam buscar os lugares seguros. Afinal de contas, sua vida depende disso. E os lugares seguros seriam exatamente os lugares que são dominados pelos Tenryubitos e ocupados pelo alto escalão dos Tenryubitos ou dos grandes nobres desse mundo. E esse espaço físico seguro é limitado durante uma inundação. Tem poucos lugares que as pessoas possam realmente ficar. E se elas quiserem lutar por isso, vai ser um problema. Então talvez, como a inundação não possa ser evitada, o governo mundial e os Tenryubitos mantêm isso em sigilo das pessoas, para que a paz, entre muitas aspas, continue no restante do planeta, até que seja tarde demais e elas não possam evitar, não possam correr, não possam se organizar para fazer revoltas. Então, bom, elas morrem. E depois que elas morrem, eles apenas fazem as coisas de novo. É só habitar de novo com o que sobrou das pessoas, com escravos que eles levaram. E bom, usar todo quanto é tipo de poder político e propaganda pra você apagar a história de um período. É um ciclo que se repete, né? Parece que casa bem com o que aconteceu por enquanto. Mas o grande problema seria se alguém que sabe dessas informações não concordasse com eles. Talvez algum Tenryubito que tenha poder nesse mesmo nível, que, sei lá, pegou numa reunião, no encontro do alto escalão dos nobres e discordou de tudo aquilo e decidiu que não era razoável entregar as pessoas pra morte. Eles tinham que contar pra todo mundo para que todos pudessem sobreviver. Ah, é? Ocorreu uma pessoa assim, certo? Recentemente a gente viu, através da nossa escuta ultra secreta dentro do castelo de Marejoa, o encontro do Rei Cobra com os Gorosei, em que ele fala sobre Nefertari Lily. Ele conta que Lily é uma das pessoas que a gente já sabia antigamente que ela tinha rejeitado a sua posição de Tenryubito e voltado a Alabasta para governar o seu povo. Foi dito que Lunariano se adaptava a qualquer situação e catástrofe. É por isso que o governo caçou eles, para eles sobreviveriam o dilúvio. E também para poder dominar, né, a Red Line, porque eles moravam no topo da Red Line, onde fica Mary Joyce hoje, né? Então pode ser isso. Mas aí fica o pulo do gato. Descobrimos que ela não voltou para Alabasta, descobrimos... E o fato da Ilha do Céu ser considerado uma lenda, um mito, que as pessoas não deveriam procurar as Ilhas no Céu, talvez seja o tipo de mentira que o governo propagou no mundo justamente para ninguém ir para a Ilha do Céu se proteger de um possível dilúvio. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que ela saiu de Marejoa e sabe-se lá o que aconteceu com ela. Mas, além dela ter sido apagada dos livros de história do mundo e até mesmo dos livros de história de Alabasta, sobrou uma coisa, uma carta secreta, um contato que ela deixou com o futuro, dizendo apenas uma coisa que o Rei Cobra foi lá e expôs pra todo mundo, ele foi meio bobo. Ela disse o seguinte: num mundo que afunda, ergam a bandeira do amanhecer. Essas palavras que antes pareciam maluquice, agora parecem fazer muito mais sentido, certo? No mundo que afunda, ela viveu 800 anos atrás, ela sabia que esse mundo afundava, ela queria que a bandeira do amanhecer fosse erguida, e a gente vai comentar sobre o amanhecer daqui a pouquinho, porque tem muitas coisas relacionadas a isso. Mas no fim da carta, ela assina como Nefertari de Lily. E além disso diz que eles mesmos, os descendentes dela, o próprio Cobra, são Di. E o Cobra afirma pro Sabo que ele é um Di, que o próprio Sabo também é um Di. E aí você entra em uma outra questão muito importante. O que diabos são os Di? Os Di há muito tempo dentro desse mundo já percebemos que vem das origens mais diversas possíveis. A gente tem Di, que é... não foi dito que ele é um Di, foi dito que ele pode ser um Di, não no sentido literal, mas algo maior, né? Ele pode ter a essência de um Di, carregar o ideal de um Di, né? Foi isso que eu entendi. Gigante, a gente tem Di, que é humano comum, a gente tem Di de um tipo de etnia, tem de outro tipo de etnia, tem pirata, tem marinheiro, tem gente ruim, tem gente boa, tem tudo quanto é tipo. Não parece ser uma coisa que seja uma linhagem sanguínea, um clã, uma descendência especial, nem nada assim. A única coisa que sabemos é que eles costumam causar problema pro governo mundial e que eles carregam uma tal de determinação.
a determinação herdada, mas até mesmo essa mesma determinação não parece ter o mesmo resultado para as pessoas diferentes? Se a gente for analisar Marshall D. Teach, ele tem movimentos muito diferentes a um outro de Monkey D. Luffy. Eles parecem se mover muito diferente dentro desse mundo, por mais que eles carreguem essa determinação. Então eles se movimentam de forma diferente, mas tanto o Luffy quanto o Barba Negra têm o mesmo objetivo. Só que eles... O meio pra chegar nesse objetivo é diferente, mas o objetivo final dos dois aparentemente é o mesmo, cara. Pelo que eu entendi, né? Só que o Barba Negra quer virar o rei do mundo, né, aparentemente. Enquanto o Luffy quer virar o rei dos piratas, que provavelmente é a mesma coisa, se parar pra pensar, né? Ambos estão indo pro mesmo lugar, só que por caminhos e métodos diferentes, né? Afinal de contas, o que une os Di? A verdade é que o mundo e a tranquilidade dos Tenryubitos e Goroseis e tudo mais não pode sobreviver apenas com o número limitado que eles têm. Então, se você vai fazer a controle de informação para que ninguém descubra sobre a inundação e elas morram, e você vai precisar de mais gente viva, você vai precisar selecionar as pessoas que vão viver. Não apenas Tenryubitos, não apenas alto escalão de pessoas, mas alguns escravos e outras pessoas que vão ficar ali durante esse período, trazendo as mordomias pra você, como sempre. Você não quer perder nada do que você tinha antes. Ah, entendi. Eu acho que tu vai falar que, tipo, os Di foram marcados não pra viver, mas pra morrer, talvez. Significa que... Por isso que eles são contra os Tenryubitos e o governo mundial. Você vai selecionar as pessoas que vão viver, mas também selecionar as pessoas que vão morrer. Acho que não, cara. Acho que não é isso, não. Você vai olhar para um indivíduo e decretar que ele vai receber a marca da morte. Te pergunto, será que isso não é uma coisa um pouco mais literal? Será que as pessoas que foram abandonadas para morrer não receberam a marca Di, significando death? Não, acho que não. Aqui o Gutinho meteu uma cravada meia bomba. Ou seja, as pessoas que morreriam, as pessoas que foram deixadas pra trás, que foram selecionadas pra morrer, mas que claramente não morreram e existem até hoje, herdando uma determinação, talvez a determinação mais básica de qualquer ser vivo nessa situação, que é sobreviver. E isso justificaria as ações diferentes dos personagens por dentro da história. Eles querem sobreviver. Alguns encontram respostas diferentes nessa sua determinação, como o próprio Teach e o próprio Luffy, que a gente já citou. Mas tudo baseado em sobreviver. Afinal de contas, Imu afirma que os Di atuais são... né? Daí eles deixariam o Monk de Garp virar, tá ligado? Um almirante da marinha, que nem queriam que ele virasse almirante, mas ele negou, tipo... Monk de Garp, ele ia proteger os Tenryubitos, tá ligado? Pô, não. Tipo, não. Apenas cascas do que os Di já foram, eles não têm ideia do significado, do seu nome e tudo mais, tudo mais. Se fosse uma parada dessa, tá ligado? O Garp, ao entrar na marinha, já iam eliminar ele, tá ligado? Mas a grande questão é, como que eles teriam sobrevivido a esse grande dilúvio que eles não foram informados? E é aí que eu acho que entra uma figura muito importante pra história, que é a figura de Joy Boy. Joy Boy teria, por exemplo, descoberto sobre o que vai ocorrer, ou até mesmo alguém contou pra ele. Pode ser que Lily contou pra ele quando saiu da reunião dos Gorosei, desesperada, contou pra ele. Ele tentou contar pra outras pessoas, mas as pessoas nem mesmo acreditaram. Inclusive, eu acho que se ele fosse um mentiroso até aí, seria bem interessante. As pessoas não acreditaram, porque, afinal de contas, é um carinha qualquer me contando as coisas contra, né, a informação que o mundo inteiro pode me passar. E ninguém disse que vai ter uma grande inundação. Então elas preferiram não acreditar. Tirando algumas pessoas, talvez, em toda a jornada de Joy Boy. A gente viu nas brinquedos, nas bonecas que o Kozuki Sukiyaki fez e guardou no subterrâneo de Wano, naquelas partes secretas, nas câmaras secretas dele, junto com as informações de Pluton. A gente viu que ele tinha feito algumas bonecas que tinham características físicas dos Minks, características físicas do povo de Jaya, de Wano e até mesmo de Alabasta. Talvez esses tenham sido os povos aliados a Joy Boy, que acreditaram nas palavras dele e, bom, fizeram alguma coisa pra... O Di vai ser de D, tá? Eu acho, tá, que o D nunca vai ser revelado por completo. Vamos saber quem que é o povo D, mas acho que vai ser D até o final. Não vai ter tipo, ah, é D de Death, é D de Doll, é D. E ponto final. Por isso tem um ponto logo depois, D, ponto final.
É D. Ah, mas é de diminutivo, o ponto final ali, é pra indicar que é diminutivo. Eu acho que seria melhor se fosse só D mesmo, só. Cada um interpreta da forma que quiser, sacou? Vai explicar, né, como é que formou o clã dos D, algo assim, mas acho que vai ser tipo D e ponto, sabe? É isso. Para que o povo fosse protegido. O ano, a gente já viu que tem muitas proteções, não apenas a altura. Eu acho que vai ser Determination, pô, claro, Monk Determination Luffy. Que o castelo fica dentro daquela altura que é gigantesca. Tem barreiras em volta. Os Mink estão posicionados em cima daquele elefante gigantesco. E por aí vai. Eles podem ter se aliado, trocado informações e se ajudado para conseguir sobreviver. Enquanto Joy Boy teria talvez derrubado a grande árvore de Adão, que a gente sabe que ela existiu, que foi muito grande, teve uma guerra no pé dela. Ele pode ter utilizado essa árvore para construir a grande arca de Noé. A Arca de Noé que ele poderia abrigar as pessoas lá dentro, sejam humanos, sejam gigantes, sejam pessoas de qualquer tipo de origem naquele planeta, junto com vários e vários animais. Qualquer tipo de coisa ele poderia abrigar lá dentro. Inclusive, eu ouvi falar que no universo paralelo existe algumas histórias que tem esse tipo de lenda semelhante, né, de um dilúvio, que existe uma arca, que também chama Arca de Noé, que tem várias pessoas e bichos que sobrevivem lá dentro durante um tempo, tem uma inundação e tudo mais, e por aí vai. Inclusive, aquela arca lá de Noé que tá na Ilha do Tritão não ia aguentar levar gigante, não. essa pessoa era vista como mentirosa também. Ninguém acreditava quando ele falava que o mundo ia alagar. Mas, voltando... Não tem como os gigantes morrerem afogados, pô. Tudo lá é gigante, deve ter umas árvores gigantes, tá ligado? É só ir subir na árvore e ficar lá. Pro nosso universo, não pensando em universos paralelos. Talvez Joy Boy tenha navegado por aí com essas pessoas sobreviventes. Pessoas que foram abandonadas à sua própria sorte. Pessoas que foram marcadas com o D de Death. Então... elas sobreviveram junto naquela arca, elas se uniram mais do que nunca, elas talvez podem ter organizado um reino, um império, talvez durante o tempo da inundação, ou talvez depois disso, não sei quanto tempo exatamente a inundação deve demorar, mas eu acho que antigamente durava mais, porque afinal de contas a gente tem hoje em dia um buraco, 2 buracos, um buraco em Enies Lobby e um buraco onde ficava a Lulúzia. Eu acho que por conta disso as inundações de agora demoram muito menos tempo. Por falar em Enies Lobby, eu acho que é bem possível que lá seja o local que eles tenham se reunido. Esse povo, os sobreviventes dos Di, porque existe um outro ponto muito importante aqui nessa situação. Se você for considerar que todos os satélites estão em volta da Terra, é bem provável que a luz não exista. A gente pode ter uma noite sem fim, uma noite, uma penumbra, uma sombra muito grande, e existe apenas um lugar nesse planeta inteiro que faz sol o tempo inteiro. Talvez eles tenham se reunido naquela região que foi Enies Lobby um dia, e por isso Enies Lobby recebeu uma carga de poder gigantesco na cabeça, para que aquele reino inteiro, aquelas pessoas sobreviventes fossem dizimadas. Alguém pode ter conseguido defender uma parte daquele povo, fazendo uma bolha de poder em volta. Ou talvez o próprio Joy Boy. Daquele pedaço da ilha, ou se colocando acima de tudo, e por isso ficou vazado. Joy Boy ficou gigantesco, igual o Luffy. A barreira teria segurado um pedaço do poder, mas o restante em volta de Enies Lobby foi completamente destruído. E bom, e aí eles ocuparam depois pra poder dessignificar toda aquela parada, não seria mais aquele reino perdido, perfeito e tudo mais. Por aí vai. Mas tem um ponto muito importante. O que une aqui os Di seriam justamente ser abandonados pra morte. O que faz com que eles sejam as pessoas mais comuns possíveis. Longe de qualquer tipo de profecia, longe de qualquer tipo de herança sanguínea, longe de ser especial. Eles são aqueles que foram taxados e vistos pelo governo mundial como as pessoas desprezíveis e mais inúteis o possível. Então, ter eles até hoje causando dor de cabeça pro governo mundial seria no mínimo irônico, não é mesmo? Por mais que eles tenham perdido o significado disso e tudo mais. Mas no meio de tudo isso você me pergunta, queridíssima Doll, GU10, as pessoas vão ter problema nesse mundo, certo? Mas os homens-peixe não. Porque no mundo que tá completamente alagado, eles estão em casa. Eu também já falei isso. Eu acho que os homens-peixes são as criaturas originais do mundo de One Piece. E que os humanos vieram tudo do espaço, tudo alien. E aí, como uma forma de oprimir a raça que dominava o mundo, criou-se essa convenção de que os homens-peixes são inferiores aos seres humanos e etc. Tranquilos? A sobrevivência deles não é um problema. Só que eu acho que eles são os originais. Isso é um problema pro governo mundial. Eles não têm como diminuir o número dos homens-peixe durante a inundação. Eles não têm como deixá-los morrer.
Porque assim, muita gente faz o paralelo de que os homens peixes seriam, basicamente, tipo, os homens peixes, né, eles serem escravizados, etc, seria um paralelo do Oda com a escravidão transatlântica que rolou no nosso mundo, né? E a gente sabe que grande parte das pessoas escravizadas durante a escravidão transatlântica foram as pessoas da África. E se a gente for parar pra analisar a história da humanidade, a vida humana, ela surge na África. Então, tecnicamente, os primeiros seres humanos vieram da África. Para séculos, milênio depois, não lembro quanto tempo, serem oprimidos e escravizados. Então talvez possa, não ironicamente, ser um paralelo real do Oda. Talvez os homens-peixes, que seriam esse paralelo com o nosso mundo, representando ali esse povo que foi escravizado, etc., possa ser, na verdade, os originais, os que surgiram primeiro. Então talvez o mar seja o berço da humanidade, né? Tipo, querendo ou não. Sei lá, mano, pode ser uma parada dessa. Posso estar viajando também, mas aí, né, não sei. Durante aquele tempo. Talvez por isso eles tenham trabalhado para que existisse o racismo dentro daquele mundo. Talvez Sim. Toda essa ideia de que homens-peixe não são humanos, de que homens-peixe são outro tipo de monstro, eles são sujos, eles têm doença, tenha sido uma coisa, uma política talvez de higienização colocada dentro do mundo pelo governo mundial para que as pessoas odiassem os homens-peixe, para que eles gastassem mais tempo se preocupando em tentar sobreviver do que permanecendo com a história do que aconteceu no passado. Todos os outros seriam evoluções? Talvez, mas olha só, os homens-peixe vivem na água. Todas as outras tribos que existem, tipo, tribo dos braços longos. Por que eles teriam que ter braços longos? Perna longa, pescoço longo. Tem os tontatas, que vivem isolados. Tem os gigantes. Tem os bucaneiros. Tipo, braço longo, perna longa e pescoço longo, eles meio que são tribos diferentes. Por que a humanidade iria evoluir a esse ponto? Tá entendendo? Por que eles precisariam de braços longos, ou de pernas longas, ou pescoço longo, ou gigantes, ou 3 olhos, ou gente que voa? Não sei, mas parece tudo contramedidas pra poder lidar com a água, sabe? Sabe que eles não sabem o que ocorreu no passado, por mais que eles tenham registros antigos? Talvez você fazer com que os homens-peixe continuem em guerra com a humanidade é uma maneira muito forte de fazer com que eles nunca se ajudem. Depende da ilha que eles estavam, sim, eu concordo. Mas se essas ilhas foram influenciadas diretamente por um possível dilúvio, sabe? Eles tinham que viver em locais onde eles precisavam se adaptar pra conseguir sobreviver a esse ponto, saca o que eu tô falando? O racismo aqui então seria usado como ferramenta de controle. Ok, mas Marshall D. Teach, o Barba Negra, Yonkou, onde que ele entra em toda essa história? Nesse momento sabemos que possivelmente a determinação dele é apenas ficar sobrevivendo e não necessariamente todos os D que sobreviveram concordavam em como fazer isso. Esse é um ponto muito importante, mas o ponto principal é, ele abandonou tudo que ele tinha construído, amigos, qualquer coisa, em prol de conseguir a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Se formos realmente considerar que durante o período da grande inundação, a gente vive uma noite completa, que inclusive isso já foi mencionado pela Toki quando veio do século perdido, ela mencionou que ia jogar sombras na noite, etc. E todo mundo fala do amanhecer que vai chegar, o amanhecer. Ok, perdi um pouco a linha. Mas a questão é, em um mundo sem amanhecer, um mundo tomado pela escuridão, tomado pelas sombras, tomado pelas trevas, a fruta da escuridão não seria mais forte? Nesse momento, ela não estaria no ápice de seu poder? Ela não seria a fruta mais poderosa de todas, com um poder inigualável? Ainda mais considerando que, possivelmente, né, as pessoas estarão mortas e o próprio governo mundial não vai ter todas as suas forças de segurança. Teach, com seu instinto, com sua determinação de sobreviver. A verdade é que o nível do mar tá aumentando porque o burro do Aokiji fica fazendo Ice Age no oceano e tudo derrete depois. Mas a água que ele congela no oceano é a mesma água, não vai aumentar o volume, é ainda a mesma água. Viver. Talvez acredite que só mudou a forma dela. Não dá pra simplesmente deixar a marinha controlar esse tipo de coisa. E é tipo os caras falar, mano,
Por que o planeta não fica mais pesado se estão construindo prédio, estão construindo carro, estão construindo monumento, torre? Por que o planeta não fica mais pesado? Ele tem o mesmo peso de antes. Porque todos os materiais usados para construir essas coisas já estavam no planeta. Mesmo com mais pessoas ou mais construções e etc., o peso do planeta não muda. Porque tudo que tá no planeta já existia antes, só mudou a forma. Nada que se cria, é verdade. Tudo se transforma. Resposta que Quem fala isso? Eu já vi um cara perguntar isso. ele pode ter encontrado no meio de tudo isso é que ele tinha que governar. Para que isso não acontecesse de novo com outras pessoas, para que isso não acontecesse jamais com ele mesmo, ele teria que, por si próprio, pegar o controle do mundo todo. E isso faz sentido com o sonho que ele comentou, do sonho de ser o rei do mundo. Mas agora, nessa situação, a gente já tá num período muito complicado. O que vai acontecer daqui pra frente? Quais que são minhas orientações, caríssima Doll? Minhas orientações seria... proteja-se. Porque eu acho que depois dessa notícia, o mundo não vai ser o mesmo. Tudo vai mudar. As pessoas que receberam essa informação de todos os cantos do mundo, todos os pontos foram noticiados, seja as montanhas, seja a cidade pobre, cidade rica, montanhas de gelo, pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam no fundo do mar, pessoas que estavam em todos os lugares. Elas sabem que a data final, o período do apocalipse está chegando e elas vão se revoltar contra a Marinha. Elas vão se revoltar contra o governo mundial. Elas vão saber que precisam lutar pela sobrevivência mais uma vez. E o que a Marinha vai fazer para evitar uma revolta? Para evitar uma revolução? Será, talvez intensificar o que ela já fez durante todo esse tempo? Suprimir. Eu acho que a York cortou pro 1 no último segundo. Cara, eu não posso falar, mas já saíram os spoilers de One Piece. E eu tomei spoiler. E vocês vão ficar boquiabertos. As revoltas. E dessa vez elas têm um poder inimaginável em mãos. Vocês ficarão chocados. Eiichiro Oda vai chocar o Brasil. O poder místico, impressionante, que destruiu Lulusia, pode ser usado mais vezes agora. Principalmente em torno de ilhas que podem ser consideradas bases dos revolucionários ou base de qualquer tipo de revolução. Seria 2 coelhos com uma cajadada só. Você destrói o que pode ser uma base do seu exército inimigo organizado e você consegue acelerar o processo da inundação. Afinal de contas, as pessoas que importam pra eles já estão protegidas. Então, se você adianta esse processo da inundação, quem não importa e quem te odeia, quem está lutando contra você, vai morrer. Então, é bem possível que a Marinha e o governo mundial, a partir de agora, usem de força bruta pra destruir muitos povos, para destruir muitas ilhas, para ocasionar vários eventos catastróficos como Lulusia. E, consequentemente, o planeta fisicamente entraria em colapso. Isso aceleraria bastante o ritmo da inundação. E com isso eu temo dizer que tempos sombrios vão chegar. Talvez até mesmo antes do sol ser ocultado por completo, talvez até mesmo antes da inundação chegar, talvez até mesmo antes não haja mais esperança. Tudo seja apenas trevas e escuridão. Precisaria de alguém que quebrasse todo esse ritmo. Alguém que desde sempre fizesse amigos pelo mar todo. Alguém que conseguisse unir o povo em prol de algum objetivo maior. Alguém que tivesse ajudado as pessoas, não importa qual tipo de classe social eles fossem, qual tipo de etnia eles fossem. Alguém que tivesse feito amigos, seja da mais ralé possível daquele planeta, até mesmo os grandes imperadores de cada local. Tivesse mexido com o coração desses líderes, desses reis, desses absolutistas, para que eles fossem cada vez mais tomados pela compaixão, que compartilhassem desse seu sentimento de ajudar o próximo. Talvez se tivesse alguém que está há algum tempo nesse mar, conectando esses povos ilha após ilha, fazendo as pessoas não apenas compartilharem dos seus ideais, mas segui-los e admirá-los ao decorrer de suas vidas. Alguém que tivesse mudado o coração dessas pessoas. Esse alguém... O Luffy é o Lisan Al-Gaib, né, de One Piece. Não é, né, pelo amor de Deus. Porque o Lisan Al-Gaib, ele é literalmente o Eren, né? O Luffy não vai virar o Eren. Eu acho que poderia mudar o mundo, utilizando-se e aumentando o conceito de sua determinação herdada, o seu sentimento de sobreviver, que posteriormente pode se tornar o de viver. E com essa força ele poderia ajudar as pessoas a sobreviver nesse dilúvio, lutar contra as forças do governo.
Ou vira, né? Porque de acordo com a profecia daquela mulher lá da Ilha dos Tritões, o Luffy vai destruir toda a Ilha dos Tritões. Mundial da Marinha, dos nobres, talvez até mesmo extinguir esse sistema depois, para alcançar um mundo que fosse mais justo. Nunca confunda a reação do oprimido com a ação do opressor, tá? Fica aí a frase do dia. Um mundo mais honesto, um mundo mais pacífico. Essa pessoa seria como um sol triunfando em meio à escuridão. Talvez ela seria a pessoa que Roger estava esperando. A pessoa que não apenas ele estava esperando, mas todo mundo, desde períodos ancestrais. Aquele que une passado e presente e nos guia para um futuro brilhante. Ele mesmo. Eu acredito que esse sim, seria o verdadeiro amanhecer. Pode ser. Boa teoria, hein, mano? É aquilo que eu falei, né, mano? Essa teoria aí do dilúvio é uma teoria muito antiga. É uma teoria que, basicamente, todo mundo tá trazendo vídeo sobre, mas o interessante é que cada um tá trazendo sua versão, tá trazendo o seu ponto, o que acaba diferenciando um pouco, né, essa teoria, mas no final ela quase sempre vai pro mesmo lugar. Mas é interessante ver, né? É muito interessante ver como as coisas vão se unindo, né, querendo ou não. Bom vídeo do Guto, produção excelente, esse tipo de vídeo é muito difícil de fazer, e é um vídeo muito bom, né, um vídeo muito bom mesmo. Eu espero que esse vídeo performe ainda melhor do que está performando, porque o Gutinho merece demais, cara. Ele tem criado conteúdo aí, criado conteúdo real, né, não é algo fabricado, né, não é algo industrializado, ele tem tentado botar uma dedicação a mais, dá pra notar. Então vamos torcer pra que tudo continue bem, pra que continue produzindo esses vídeos excelentes. Adorei, adorei, adorei. Bom demais.